Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir, para quem já está chegando. Boa tarde, Catarina. Boa tarde. Boa tarde, Deia. Vocês estão bem? Eu já estava com saudades. Mas semana que vem, vocês que aguardem, porque vai ter Nath todos os dias. Então hoje a gente vai... Boa tarde, Carla. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre essa síndrome da perfeição, né? A gente vai aprender a origem, a gente vai chegar num ponto realmente que vai ser transformado e que você vai virar essa chave, tá bom? Então, não esqueça de compartilhar aqui nessa setinha alguém que você lembre, que você lembrou que também sofre com esse perfeccionismo, né? Que nunca tá bom o tempo todo, essa cobrança excessiva, sabe? Então, se você já lembrou de alguém, compartilha essa live com essa pessoa. E aí, mais 2 minutinhos a gente já começa. Porque hoje tem muito conteúdo, tem muita aula. Tô super animada para falar sobre esse assunto, porque esse assunto realmente ele trava todos os setores da nossa vida, né? Então, a nossa autoestima, nosso amor próprio tá muito relacionado com esse senso de perfeição, de perfeccionismo, que nunca tá bom o tempo todo. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Ju. Então hoje a gente vai aprender, vocês, né, vão aprender. E essa aula tá bem completa e no final tem várias dicas, exercícios, como sempre, para mudar essa mentalidade, tá bom? O meu áudio tá bom? Tá tudo certinho? Lembrando então que todas as quintas-feiras a gente tem uma aula ao vivo aqui, né? Para você iniciar e viver mesmo a sua essência. Então vamos lá. Vamos começar. Por que eu escolhi esse tema, né? Esse tema eu escolhi porque nada mais uma pessoa mais perfeita do que eu, porque eu sofri demais com o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, eu vou chegar, né, nesse ponto, mas o perfeccionismo, ele é uma doença, sim, né? Que por muitas vezes a gente coloca o perfeccionismo como uma qualidade, tá bom? Então, como uma virtude, mas a gente vai chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Eu na verdade, era muito perfeccionista, muito mesmo, demais, eu sofria demais. Eu sou o tipo 1 do Enneagrama. Para quem não conhece, o Enneagrama é um método, né, que a gente descobre como a gente é na vida, né? Então, o tipo 1 é o tipo formiga, né? Então, é muito perfeito, perfeccionista demais. E aí também eu sou de Virgem, tenho todas tudo pra ser mesmo perfeccionista, assim, né? Então, o que acontece? E o que acontecia comigo era que eu paralisava, né? Então, eu paralisava diante das coisas. Por quê? Eu queria chegar na perfeição, né? E eu ficava focada nos detalhes, né? Os detalhes, pra mim, eram primordiais, assim.
E aí o que acontece? O que acontecia, né? Pra quem não me conhece aqui, eu era do mundo corporativo, sou formada em tecnologia, né? E depois eu fui pra compradora por causa da comunicação, enfim. Trabalhei em grandes empresas e o que acontece é que eu perdia tempo, né? Nos detalhes. E tudo tava acontecendo e eu tava ali naquele detalhe e não chegava no perfeito. E não chegava no perfeito, nunca chegou no perfeito. E aí, o que acontece? Quando eu iniciei a minha estrada no autoconhecimento e espiritualidade, eu falei assim, não é possível isso, né? Comecei a me questionar, porque o autoconhecimento é um estado onde você começa a se questionar, né? Então você começa a se questionar. E aí o que acontecia, né? Aqui eu até coloquei, ou era 80, ou eu era 8, ou era 80, né? Ou fazia perfeito, ou eu não fazia. E aí, na maioria das vezes, eu paralisava, né? E é isso que acontece com muitas pessoas, é a procrastinação, que a gente chama, né? E aí, olha que louco, eu até escrevi um pouco aqui. Então, eu já tive surtos mesmo de angústia, né? Porque não saía perfeito. E é uma angústia interna. E é muito louco quem realmente... E eu vou falar, por mais que às vezes você fale, ah, não, Nath, eu não sou perfeccionista, em algum nível bem sutil, a ideia da perfeição existe dentro de você, né? Então é por isso que é essencial essa aula, para você compreender da onde que vem, né? E como curar esse comportamento. E aí o que acontece, né? Até escrevi aqui, né, hoje eu tô melhor, 85, 90% desse sofrimento. Mas antes eu focava em não errar. Eu não podia errar de jeito nenhum. Eu não tinha que ser perfeito. E quanto mais eu focava que tinha que ser perfeito, mais eu errava. Mais eu errava e me sentia a pessoa mais incompetente do mundo. Porque os perfeccionistas, né? Vulgo eu e vocês, não pode errar, nunca pode errar. E aí eu até coloquei aqui, né? Eu focava em não errar e na perfeição. E sempre tinha um errinho. Sempre tinha um errinho. E aí... eu sofria demais mesmo, assim. Era sofrida a minha vida. Vocês se reconhecem? Conta aqui pra mim. Vocês têm esses comportamentos assim? E aí aqui eu até coloquei. Eu deixei de fazer, de falar, de ser... Por exemplo, eu tô gravando um vídeo. Eu já gravei 500 e desisto porque não sai perfeito, né? Boa tarde, Marjorie. E aí não sai perfeito. Então, assim, fazer uma comida e que todos elogiam. Todo mundo fala que tá bom. Mas, pra mim, não saiu perfeito. Na arte, né? Pra quem não sabe também, eu trabalhei como designer, enfim... Fui nessa área de comunicação visual, então assim, tinha uma linha ali, né? Tinha uma letra, tinha uma coisa. E eu ficava ali a tarde toda, perdia tempo e não tava perfeito. Então assim, é esse sutil, sabe? De tipo, você posta uma foto, ou não de chegar a postar, mas você faz um vídeo, você escreve uma coisa e depois apaga. Tudo é a sensação que nada tá bom. Nada tá bom, ainda não tá bom, né? E aí, ainda não tá bom, logo eu não faço, logo eu paraliso, logo eu não sou quem eu sou, logo eu deixo de ser quem eu sou, né? Então, a cama, né? Você fica ali fazendo a cama, mas não tá bom, nunca tá bom, né? Então... eu sofri demais, gente, então é por isso que essa aula é muito essencial para você descobrir de onde que vem, né? Porque o perfeccionismo, ele sim é uma doença e é uma doença que gera muita ansiedade e depressão, tá bom? Então ele descamba, né, para essas áreas das nossas vidas. Então muita ansiedade, porque como eu não consigo fazer, né? E aí tem que estar perfeito, então isso causa ansiedade. E aí várias outras coisas que eu vou entrar, né, no meio da rejeição.
eu não posso, o medo do julgamento, o medo, eu não me permito errar, eu tenho que ser perfeita, e a gente vai chegar nesse tema. Então, eu sofri muito demais, então é por isso que eu estou aqui falando pra vocês. Então, o que é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele sim é uma doença, tá bom? Então, não existe assim, né? Você chega na vaga de emprego, aí você... Ah, uma virtude sua. Ou algum lugar, o que você tem de bom? Ah, eu sou perfeccionista. Olha, tudo tá bem lindo, tudo no detalhe. Será que é bom mesmo? Né? Será que é uma virtude ser perfeccionista? Ou será que é um medo de ser rejeitada? Eu preciso ser perfeito o tempo todo, né? Então, vai começar a vir uns insights aí pra você, tá bom? Então, perfeccionismo é sim uma doença e é por isso que eu estou aqui, tá bom? Pra te ajudar. E aí, o que acontece? O perfeccionismo é uma ambição irreal. É uma coisa irreal, é ilusão. E eu vou chegar nas ilusões e no nosso ego, tá bom? Mas assim, o que é o perfeccionismo? Então, ele é uma ambição irreal de querer que alguma coisa fique perfeita, tá? Sendo que o perfeito não existe. E eu vou chegar também nesse quesito. E aí eu até coloquei aqui, né? Acontece que quando estamos trabalhando em algo, por melhor que esteja, o perfeccionista não consegue dar por concluído. Então nunca tá bom. Então, às vezes você fala, às vezes realmente você não tem as mesmas tendências, né, do que eu tive. Eu era mesmo muito, gente, eu sofria demais, eu chorava, eu era muito triste. Muito, todo mundo era melhor do que eu. Eu vivia realmente muito frustrada. Por quê? Eu tenho tendências que me levam a ser realmente uma perfeccionista que fique doente, que fique com depressão, ansiedade, tá? E aí eu me curei, por isso que quero muito que vocês compreendam essa aula, tá bom, meus amores? Então, se ficar muito confuso, tô falando muito rápido, fala aqui pra mim, que aí a gente vai no meio termo. E aí, essa sensação. Então, o perfeccionismo, você já sabe que é uma doença. E é é uma ambição irreal. É uma ambição que não existe, tá? E que não chega, não está bom o suficiente. Nunca tá bom, nunca. E aí, o que acontece? Segundo os psicólogos, existe 2 níveis de perfeccionistas. Vocês estão entendendo? Estão caindo algumas fichas? Vocês se identificam ou não? E aí o que acontece? Conta aqui pra mim. Existem 2 níveis, né? Que eles consideram. Que é o normal, adaptável, ou na verdade um positivo, que você tem as características do perfeccionista, né? E que não leva para o lado negativo. Mas lembrando que o perfeccionismo, ele sim é uma doença, tá? Então, os psicólogos consideram entre 2 níveis, né? Aquele que não é tão agressivo, exagerado, e aquele que realmente você não tem controle nenhum, tá? Então, e o normal, adaptável, positivo, para algumas pessoas ele tem efeitos... Que realmente é positivo, vai para a energia do fazer, né? Então, não se prende nos detalhes e não deixa de executar, não fica com medo de rejeição, mas sim tá ali vendo como pode aperfeiçoar, mas não existe perfeito, entende? Ele já tem na cabeça que melhor feito do que perfeito, ele não paralisa. E aí eu até coloquei que as pessoas que têm esse nível do normal, né, ou do positivo, são pessoas capazes de buscar a perfeição sem que isso afete na autoestima.
Porque essas pessoas já compreenderam que é melhor feito do que perfeito. E aí o que acontece? E essas pessoas geralmente se sentem bem com seus esforços, né? Então, porque as pessoas, e eu vou chegar aí, né, no segundo nível, que são as pessoas que sofrem mesmo, sempre tá exaurida, assim, né? É exaurida que fala? Sempre tá fadigada, sabe? Sempre tá muito cansada, porque é aquela luta constante todos os dias, seja numa tarefa da casa doméstica, seja tomar um banho, seja colocar uma roupa, seja ler. Imagina que eu estaria aqui hoje com vocês se eu não tivesse curado, né? Esse perfeccionismo, entende? Então, tá nos pequenos detalhes que isso vai somando e vai te trazendo angústia, ansiedade, baixa autoestima, né? Vai te trazendo a falta de conexão com a sua essência. E aí tem o segundo nível, né? Que eu era o segundo nível. Muito, inclusive. Que é o neurótico, mal adaptável e vai pro lado negativo da coisa. E é só paulada, pedra e quase morrendo, entendeu? E aí o que acontece é o quê? Esse nível, né? Vocês, assim, o nível 1 e o nível 2. Quem é do nível 1 que eu já falei? Quem se sente aí no nível 1 que tipo, não, ok. E aí o nível 2 é o neurótico mesmo, sabe? Aquela pessoa neurótica. Que nunca se sentem satisfeitos com seus próprios esforços. Nunca, 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 nunca. E sempre alguém tá fazendo melhor do que ele, né? E também pode ter dificuldades em manter os relacionamentos, por serem muito críticos. Então, o perfeccionista, além de tá sofrendo aqui que tudo tem que estar perfeito, ele é muito crítico, né? Então, porque ele tem um crítico interno muito, muito alto, tá assim, ó. E aí ele é muito crítico também com o externo, entende? E aí o negativo, né, o segundo nível, ele realmente vai pro autodestrutivo. Não tem mesmo uma baixa, não tem uma estima, não tem amor próprio e fica nessa coisa da perfeição. Nunca tá bom o suficiente, eu me sinto culpada o tempo todo, eu deveria estar fazendo outra coisa, eu deveria estar fazendo melhor, eu não tô fazendo bem feito, eu não aceito uma crítica, se me criticarem eu sou a pior pessoa do mundo, né? Vocês estão entendendo? Fala aqui pra mim. Ou vocês nem estão aqui. Que agora eu vou pros sinais de perfeccionismo exagerado, tá? E aí depois eu vou entrar o porquê que a gente tem esses perfeccionistas, esses sintomas da síndrome da perfeição, tá bom? Que tá lá na infância, que foi lá na infância que alguém sofreu, com medo de ser rejeitada. E aí eu vou chegar nessa parte que vai virar a chave. E aí os sinais de perfeccionistas, né? Exagerados, que é quase todo mundo mesmo, né? E aí o que acontece? Mesmo aqueles perfeccionistas casuais, que talvez não se julguem perfeccionistas, podem experimentar os efeitos colaterais negativos pela perfeição. Então, às vezes, você encalha... Você não é, na sua vida realmente você não é, mas você encalha naquele negocinho que você precisa que esteja perfeito, né? Às vezes um relatório, às vezes... Enfim, cada um sabe onde que, né, esse ponto dói. E aí, vamos chegar nos sinais, né? Grande procrastinador. Tô se reconhecendo aí, né? Os sinais, né? Então, assim, é uma pessoa muito procrastinadora. E, gente, tá tudo bem. O que eu tô trazendo aqui é uma aula live mesmo, uma aula pra vocês começarem aos poucos a
considerarem e se questionarem, tá bom? Então, muita calma nessa hora. E o que acontece, né? Se você procrastina, provavelmente você tá aí dentro do perfeccionista. O perfeccionismo forte é ligado, né, com muito medo de errar. E o medo de ser rejeitado após um erro. Eu vou chegar nessa parte de rejeição, de medo. Mas quem procrastina muito é porque tem muito medo de ser rejeitado e que tem muito medo que depois do erro ninguém vai me amar mais. Entendeu? Vão me colocar de castigo, vão mandar eu embora, vão me queimar, vão me bater na rua. Gente, eu tinha cada crença, gente. Eu vou contar isso pra vocês depois, mas olha. E aí, o que acontece? Tendo em vista alguma possibilidade do erro, o perfeccionista tende a adiar as tarefas por medo do futuro fracasso. Então, se você recebe uma crítica, você recebeu aí, nossa, Nath, pode melhorar, nossa, fracasso total, né? Então, nossa, Nath, caramba, né? Você deveria ter falado assim. Fracasso. Eu sou uma pessoa em fracasso. Ainda bem que eu já passei desse nível, mas é isso. E aí, outro sinal é que você é excessivamente crítico, né? Crítica, no caso, que é só mulheres, meu canal pra mulher, então crítica com as outras pessoas. Porque, como eu te falei, né? Você tem um crítico interno muito grande. E aí eu até coloquei assim, a gente tem uma rejeição tão grande, né, dentro de nós, que não aceitamos os outros, entende? E aí que é comum mesmo a gente projetar as nossas sombras nos outros. Então, por isso que se você é altamente crítico com as outras pessoas, é porque você tá aí num âmbito de perfeccionista, tá? Porque a sua perfeição é tão grande que você quer que o outro também seja. E um outro sinal, né? O terceiro sinal é 880. Pra você é tudo ou é nada. Quem se vê é tudo ou é nada? Porque assim, não importa muito o que já deu certo. Para um perfeccionista, o simples detalhe pode ser visto como um fracasso total. Então, não importa se já deu certo o que você fez. Não importa. Entende? Então, pra você é tudo ou nada. Ou é perfeito. Não importa se já deu certo. Não importa se alguém elogiou. Se não chegou no perfeito, não foi. Não deu certo. Vamos tentar novamente. E também um dos níveis, né, o quarto, acho que é o quarto, não anotei aqui de número, mas dificuldades de se abrir com outras pessoas, né? Então, por quê? O medo intenso de falhar ou de ser rejeitado, de novo, né? O sentimento da rejeição. Então, o perfeccionista, muitas vezes sente dificuldade de expor ou mostrar suas vulnerabilidades, que eu vou chegar nesse ponto da vulnerabilidade, que é muito importante. O quinto ponto que eu também sentia muito, né, eu levava tudo pro lado pessoal, tudo. Por quê? Toda crítica pra mim era uma falha pessoal, entende? Então, assim, então o perfeccionista, e aí você vai reparando, né, onde que você tem essa perfeição, onde a pessoa fala, ai, você pode fazer assim? Será que fica legal assim? Poxa, e aí você se sente a pior pessoa do mundo, um fracasso total, tá ligada com o perfeccionista, tá? E você fica na defensiva o tempo todo quando é criticado. Fica na defensiva, né? Porque você não pode errar, então você fica na defensiva. E a última
você nunca atinge seu objetivo totalmente. Nunca atinge. Lembrando que esses tópicos são de sinais de perfeccionistas, tá? Pode ser que seja bem sutil. Já que a perfeição é algo impossível. Então, você tem aquele negócio que você nunca atinge seus objetivos. Tá fazendo sentido? Tá caindo umas fichas? Vocês estão se identificando? Sim ou não? Conta aqui pra mim, que aí agora eu vou entrar um pouco mais na parte mesmo. Ainda tá na teoria, mas no final vai ter prática pra vocês realmente mudarem essa chave, tá bom? Então, o que eu quero falar pra vocês uma que o perfeito não existe, né? Isso não existe, é uma ilusão. Então, você já sabe que a perfeição, ela é uma ilusão da nossa mente, do nosso ego. Por que ele faz isso? Porque ele tem medo do novo, né? E aí, quando a gente tem essa ilusão do perfeito e da perfeição, a gente não vai pro próximo nível, a gente não vive a vida que a gente realmente quer. Por isso que muitos de vocês, né, falam pra mim que não tá vivendo a vida que vocês querem. É porque você ainda tá na ilusão do perfeito. E da onde nasce essa síndrome do perfeito? Né? Da onde que surge? Por que eu sou assim? Com toda certeza absoluta, pelos meus atendimentos, por tudo que eu já estudei, o perfeccionista, né, começa na infância. Boa tarde, mãe. Então, começa na infância, entende? Tudo começa lá na infância. Tudo começa na infância. Então, quero muito que você coloque isso na sua cabeça. Hoje você é um humano. Hoje você é um adulto, né? Uma adulta com várias crianças feridas que precisa ser acolhidas. E aí o que acontece? E pode ser que seja frutos, e isso cada um vai sentir o que faz sentido, né? Porque é muito individual, mas acontece na infância, tá? Então, assim, pode ser que os seus pais foram exigentes demais, né? Ou muito críticos, sabe? Aquele pai crítico, que nada tá bom, você tinha que ter feito diferente, que você não é a boa aluna, que você briga, que você demorou pra aprender a ler, que você demorou pra trabalhar, ou se você não tá trabalhando, ou você não deveria ter trabalhado, enfim. E aí nasce tudo na infância, tá? Aí o que acontece? O medo do abandono, o medo da rejeição. Então, se eu não for perfeito, a filha perfeita, né? O filho perfeito, eu vou ser abandonado. Eu vou ser abandonada. Então, eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser perfeita. E aí, né? Só serei bom o suficiente se for perfeito. Então, eu só sou suficiente se eu sou perfeito. Porque isso acontece muito quando nossos pais, né? Minha mãe tá aqui, vamos ver. E aí, ó, acontece muito com nossos pais, que quando você fazia tudo, você era criticado, entende? Tudo que você fazia desde quando você era criança era criticado. Nunca tava bom. Desenho que você tá pintando, enfim. E aí você vai voltar aí pra sua infância. Quem quiser um exercício, a gente pode fechar até o olho e voltar um pouquinho e sentir aonde começou tudo isso. Depois a gente pode até fazer uma limpeza. Não sei se vai ser agora, mas a gente pode programar isso. Tá? Fazer uma limpeza pra destruir e descriar isso aí. Não tava, mas eu senti de fazer. Então, quem quiser ir uma limpeza, aí a gente faz depois. Lá no nosso grupo. Se eu errar, serei Esse é o pior, gente. Esse é o pior que tá enraizado. Se eu errar, serei profundamente punida. Né?
Então, a gente errou lá quando era jovem, criança, bateu no coleguinha, fez... Gente, ai... Enfim, depois a gente pode fazer uma live sobre isso, né? Mas sobre timidez e vergonha. Tá me vindo umas fichas aqui que eu acho que vai ser bom pra vocês. Então, quando criança, cometeu alguns erros e foi punido com castigos, desenvolvendo um medo inconsciente de ser castigado novamente. Esse era a minha maior crença. Viu, mãe? Me colocou de castigo, bati em mim. E aí o que acontecia, né? Nos meus trabalhos, tudo eu achava que alguém ia me castigar. E não castigar, colocar eu no quarto sem nada. No meu trabalho eu achava que eu ia ser castigada, eu ia ser mandada embora, eu ia... Só que não era erros que se fala, nossa, alguém vai morrer. Não. É essa coisa do perfeito. Até que um dia eu recebi, né? Eu recebi um feedback... Recebi um feedback assim, Nath, tudo bem que você errou. Ninguém vai te matar por isso. E aí, isso foi a maior salvação, assim, da minha vida. Porque imagina pra uma perfeccionista ouvir isso. É como a porta do céu se abriu, sabe? Então, assim, se você tem essa sensação que se você errar, você vai ser castigada, então pelo marido, né, às vezes, pelo companheiro, pela mãe ainda, então, nossa, eu não fiz o que minha mãe mandou, então ela não vai me amar mais, né? Meus pais pediram um favor, mas eu preciso... E aí entra aquela live lá de limites, de dizer não, né? Eu preciso falar não agora, eu não consigo ser a filha perfeita que fala sim e que... Não, eu preciso falar não. E eu não vou ser perfeita. Então... eu não vou não ser amada. Vocês entendem que o que eu tô trazendo aqui pra vocês é sempre um conteúdo faz conexão com o outro? E é por isso que o curso tá nascendo, a jornada Vivendo na Essência, para ligar tudo isso e para vocês realmente despertarem, sabe? Então, assim, esse erro, né, da punição é muito na infância, porque todo mundo recebeu castigo, se não recebeu, teve um puxão de orelha, teve... a mãe deu uma batida, o pai, enfim, porque você errou. E por isso que hoje a educação, né, com os pais mais conscientes, quando um filho quebra um copo, por exemplo, tá tudo bem, quebrou um copo, ninguém vai morrer por isso. Por isso que a educação hoje, né, com os pais despertos, e é por isso que o nosso papel hoje, com essa nova era chegando, com todas essas informações chegando, é sim ter consciência do que a gente fala vai ficar assim registrado para aquela pessoa, né? E aí aqui a gente não tá punindo nossos pais, né? Porque eles fizeram com a consciência que eles tinham. Só que a gente pode transformar isso. Porque no autoconhecimento, o primeiro pilar é a autorresponsabilidade. Não existe mais culpa e não existe mais vítima. Eu sou responsável. Então, quando eu percebi que eu estava indo pro fundo do poço com essa merda de perfeição, gente, eu era mesmo muito mal, assim, eu ficava mal mesmo. E até hoje eu lido com algumas coisas, entende? Mas eu tô me curando, né? A jornada é essa do autoconhecimento. E aí o que acontece? Você não vai ser punida, você não vai ser castigada, você não alcançou a perfeição. Então, muito importante a gente olhar para nossas crianças que existe dentro de nós, que tá aqui hoje gritando, sabe? Gritando. Excessivamente crítico. Então, aqui, só para voltar, da onde nasce essa síndrome, né? Da onde que vem, da onde eu herdo, da onde que eu nasci assim, eu cresci assim. Mas você não vai morrer assim, pelo amor de Deus. Aí o que acontece, né? Excessivamente crítico. Por quê? Aprendeu com os pais que para
algo sair bem feito, eu teria que ter uma autocobrança exagerada. Vou entrar aí nessa pergunta. Eu vou passar aqui pra vocês isso e muita terapia. Então, muita terapia. Mas, e aí o que acontece? Quando você tem um pai, né, que é muito autocobrança, sabe aquele pai que é autocobrança total? Então, você vai também ser uma perfeccionista no crítico, né? Então, e aí eu até coloquei uma frase aqui, porque muitas pessoas já ouviram, eu já ouvi. Que é assim, não sabe fazer nada direito, só faz certo na base dos gritos. Né, mãe? Você tá aqui na live? Viu? Aí depois a gente que fica aqui nas terapias, né? Vira terapeuta para ajudar os coleguinhas. Então, tem muitas frases e muitas crenças, né? E eu trabalho com muitas mulheres, que hoje meu público realmente é mulher, que tem muitas crenças da infância. E que a gente... E aí, eu vou chegar aqui. Então, você escutou lá na sua infância, né? Não sabe fazer nada direito, só faz a base dos gritos. Então, essa autocobrança interna é muito forte. E aí, uma crença raiz que tem em muitas pessoas, na maioria das pessoas que são perfeccionistas ou que sente bem sutilmente preciso ser perfeita para ser amada. Eu preciso ser perfeita para ser amada. Tá? Então, nasce daí, né? O perfeccionismo. Tá fazendo sentido? E aí agora eu vou pra ir finalizando. E pra você sair dessa síndrome, lembra que é aos poucos, tá bom? Então, não é de um dia pra noite. Imagina, né? Você tem quantos anos? Imagina, você cresceu nisso, né? Você cresceu. E aí, quando você desperta, você fala, calma aí. Então, constante, né? Devagar e sem pausa. Devagar e sem pausa. Então, tudo que você realmente precisa é fazer devagar e sem pausa. Faz pouquinho, mas faz todos os dias, né? A meditação, tem várias aqui. Essa semana eu não vim aqui, mas, poxa, não é só porque eu não tô aqui que você não vai meditar, né? Ou, poxa, não é porque eu... Então, assim, devagar e sem pausa. E a cura chega, tá? Então, a jornada do autoconhecimento, ela é eterna. Mas à medida que você vai se curando, você vai acessando a sua essência divina. E vivendo na essência, você vive todos os setores abundantes na sua vida, né? Imagina ter relacionamento com essa síndrome da perfeição, que nada é perfeito. Nunca que eu ia me relacionar bem assim, entende? Porque o outro o outro não é perfeito. Se eu não sou perfeito, imagina o outro. Né? Relacionamento perfeito. Então, tudo tá muito interligado. Então aqui, né? Pra vir pra consciência, tava lá no inconsciente, a gente tava lá, né? Com tudo isso que eu já falei pra vocês. Então, agora veio pra consciência. Ou veio mais pra consciência. Às vezes você já sentia, falar, nossa, isso aqui faz mal pra mim. Agora veio mais. E aí, o primeiro, né? É a ilusão do ego e estado da perfeição. O perfeito não existe, tá? É pura ilusão para criarmos situações de autossabotagem. Então, Mari, o que você fez para melhorar? Além do autoconhecimento, teve algo mais? Sim, o autoconhecimento foi a chave. Então, eu sei que a perfeição não existe, né? E aí, você começa a se questionar. Isso é autoconhecimento ainda. Você tá ali, aí você perde horas fazendo um negócio. Ou você fica, não posso falar assim, eu preciso... Aí você fala, não, calma aí, o perfeito não existe. Então, eu vou chegar aí, mas eu vou dar o meu melhor. Entende? Então, o autoconhecimento é a chave pra tudo, né? Isso vocês já estão... Aqui quem chega já tá um pouquinho, tipo, eu quero mesmo, né? Me autoconhecer. E aí existe a autorresponsabilidade. E aí começa a vir pra consciência. Se você já sabe que a perfeição é ilusão, você não quer viver na ilusão, entende? E aí o que acontece?
E aí a situação, e aí, né, é por ilusão para criarmos situações de autossabotagem. Assim, não vivemos a nossa essência, para vivermos o que a gente quer viver. Entende? Eu fiz uma transição de carreira que eu vou fazer um vídeo contando a minha história. Mas se eu estivesse ainda num estado de perfeição, imagina que eu ia sair de um trabalho perfeito, de um relacionamento na época perfeito, num noivado perfeito, numa casa perfeita, perto dos meus pais. Entende? Então, assim, perfeição não existe. Cada vez mais que você tá nesse caminho do perfeito, você fica distante da sua alma. Você fica distante do amor, autoestima, amor próprio, abundância. Você fica distante. Segundo, aceitar e não fugir. Aceitar e não fugir que somos seres imperfeitos. Não resistir, porque tudo que resistimos persiste. Então pode ver, o que você fica resistindo, eu resisto que eu não sou perfeita. Eu resisto que eu não posso errar, mas você erra. Então assim, primeiro ilusão, segundo, não vou resistir. Eu vou aceitar que eu sou um ser imperfeito. E graças a divino bom Deus, Criador, Universo, que eu sou imperfeita. Porque é aí que tá a chave, que você entende que tudo é perfeito. É um pouquinho mais profundo, mas depois que você vira a chave, você fala, nossa, tudo é perfeito. Nada poderia ser diferente do que é, do que eu fiz. Com a consciência que eu tinha e que eu tenho. E o terceiro é aceitar a nossa... Nossa, eu coloquei uns aqui, mas... E aceitar a nossa humanidade, né? Então, o que falta pra gente é que a gente às vezes esquece que a gente é humano, né? Inclusive, eu vi um documentário que a tecnologia, assim, tá 100% na frente e a gente não tá aceitando que somos humanos, que temos sentimentos, que não sabemos, às vezes, lidar com isso, né? Então, aceitar a nossa humanidade, nossas imperfeições como seres humanos. É muito bonito falar sobre isso. E é um desafio, né? Mas depois que você vira a chave, vai ficando automático no seu dia. Né? Automático assim, você vai tendo mais consciência. Aí vem, né? Teve algo mais? Sim. Medo do julgamento, medo das rejeições, medo de ser castigada, de ser alguém me matar. Imagina que eu podia sair de carro, imagina se eu... Gente, dirigir então, eu já dirijo um tempo, né? Mas bem no comecinho, lá com os 18 anos, como que eu posso errar aqui? Como que eu vou tentar fazer uma baliza e tem alguém na minha frente, alguém atrás de mim? Entende? Só que eu não sabia, eu precisava aprender. Mas eu tinha um medo que alguém, né, dasse um tapa na minha cara. Então, assim, é essas coisas que mora a perfeição. E aí, a gente precisa aceitar que somos seres humanos. E que muitas coisas a gente não sabe, não vai saber, e que perfeição não existe. E aí, foi isso, né? Eu tinha medos, olhar pra isso e buscar ajuda, né? Então, eu preciso de um acompanhamento. Eu preciso fazer uma sessão Vivendo na Essência com a Nath. Eu preciso, tem até uma live pra te ajudar, que é o medo do julgamento, acho que eu fiz. Eu busco ajuda. Por quê? Eu já falei isso, tô repetindo. Às vezes a gente não enxerga a ilha, a gente precisa sair da ilha, né? Então, o que me ajudou muito, além da minha autorresponsabilidade, que eu falei, se eu não mudar, ninguém vai mudar e eu não vou viver a vida, eu vou ficar aqui no sofrimento e paralisada. Busquei ajuda, né? Com terapias, com retiros, com a espiritualidade, enfim. A quinta, né, que é muito importante, que é essa pergunta que eu vou fazer pra vocês. Você é amiga de você mesma? Né? Fale com você como você estaria falando com uma amiga. Quando uma amiga vem pra você e fala, nossa... Ou nossa, Nath, não consegui fazer isso, não consegui entregar esse trabalho. Eu vou falar o quê? Nossa, como que eu vou falar com essa pessoa? Eu não vou ficar criticando, né? Eu vou dar apoio.
ou eu vou ouvir, ou vou acolher, ou não vou falar nada. É essa forma que você precisa se tratar. Seja a sua melhor amiga. E parece que é fácil, né? Mas eu sei que é desafiador. E aí, nesse pilar, entra o amor próprio, a autoestima, né? Relações saudáveis. Você vê que uma coisa liga a outra, né? A sexta é acolha e aceite as suas vulnerabilidades. Você não precisa saber de tudo e nem querer alcançar a perfeição que não existe. Então, as vulnerabilidades, precisa sim aceitar que você é um ser vulnerável. E que vulnerabilidade não é fraqueza, tá bom? Vulnerabilidade é coragem. E eu falo que quem tá querendo viver na essência tem muita coragem. Porque é mais fácil a gente ficar aqui, né, com todo mundo, fazendo o que eu não gosto, relações ou eu tenho relações que não são saudáveis, ou eu nem tenho relação, tô morando num lugar que eu não quero. Viver a nossa essência é sim um ato de coragem e a gente precisa ser vulneráveis, né? Porque a gente acessa muitas coisas. Dê 100% de si com amor e faça o seu melhor e não o perfeito. Entende? Então, se eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu mínimo 100%, né? Tô com foco, tô com amor, tô fazendo aquilo, peguei um projeto, peguei uma live, fiz o conteúdo. Vai sair perfeito? Não vai. Porque perfeição não existe. E quem tá querendo perfeição de mim é porque sofre de perfeccionismo. Vocês estão entendendo? É muito lindo essa live e essa aula. E aí você vai integrando um pouco mais do aspecto da espiritualidade, do divino, né? Que todos somos um, que tá todo mundo interligado, que a energia é tudo, que tudo é de átomos. E que você começa a ter a compreensão que tudo é perfeito como é. Né? Nada poderia ter sido diferente. Você fez o que você podia com a consciência que tinha e assim todos os dias. Então, é um ciclo de perfeccionistas. Imagina que eu estaria aqui, gente, juro, imagina. Imagina, né? Então, nossa, a Nath errou, a Nath falou um negócio. Nossa, olha o cabelo da... Não, os perfeccionistas, assim, morrem. Gente, é muito louco, assim. Tipo, a florzinha tá aqui, não tá muito enquadrado, né? Então, é isso. Só acabando, então, né, pra gente ir finalizando. Coloque na sua cabeça, foi isso que mudou a chave de tudo que eu falei aqui. Feito é melhor que perfeito. Eu aceitava essa frase? Lógico que não. Óbvio que não. Até que a água começa, né, dar uma batidinha ali, que você fala, acho que é melhor eu entregar, eu acho que é melhor eu fazer, eu acho que é melhor feito mesmo. Gente, com esse Instagram aqui, que eu, né, agora eu tô indo pro online, antes a minha profissão era offline, não precisava estar aqui. Imagina, eu não sofro mais, mas eu sofria com o post, eu tinha que escrever. Aí, feito é melhor do que perfeito. Então, assim, é uma lição todos os dias, né? Então, feito é melhor do que perfeito. Nem que seja um pouquinho, mas faça, vai pra ação. Não deixe que a sensação do perfeito tome conta da sua cabeça, do seu ser e que você para. Aí você para e você fala, nossa, não consigo sair daqui, né? Por quê? Entrou aí nessa autossabotagem. Então, coloque aí, feito é melhor do que perfeito. Faça esse mantra, faça essas afirmações. Feito é melhor do que perfeito. Eu medito? Perfeito, 1 hora por dia? Não, ainda não. Então, feito é melhor do que perfeito. Eu cuido da minha autoestima? Não. Feito é melhor do que perfeito. Então, calma aí. Então, tudo é feito melhor do que perfeito. Tá bom, meus amores? Então, tudo que eu trago aqui pra vocês, às vezes vocês falam, ai, nossa, tá muito distante da minha realidade. Feito é melhor do que o perfeito. Faça 1 minuto, né? 2 minutos. Mandei um áudio lá no Telegram, para.
Já tirou o pijama? Então, feito é melhor do que perfeito. E, pra ir finalizando, um livro também, ou um documentário que mudou a minha vida, mas o livro é bem mais completo, é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené. Que inclusive eu vou mandar o PDF, o livro online lá no meu grupo do Telegram. Então, esse livro é essencial. E o imperfeito, né, anda junto com a vulnerabilidade. Então, não tem como você aceitar viver uma vida, né, com as suas imperfeições, sem você acessar esse campo das vulnerabilidades. E vulnerabilidades não é fraqueza, tá bom, mulheres? Eu quero que vocês tragam o feminino de volta, a feminilidade. Porque por muitas vezes, depois da era industrial, a gente esqueceu de ser feminina. Eu amo esse assunto e eu não sei como que eu posso passar pra vocês, mas depois da era industrial, a gente acha que ser vulnerável é sinal de fraqueza. Mas a vulnerabilidade, a delicadeza, né? A sutileza, o vulnerável mesmo, fala, nossa, eu não sei, eu não consigo. É uma arte da mulher, tá? Então, eu quero trazer esse conteúdo, é um pouco mais, não sei como faço nomenclatura, mas depois da Revolução Industrial, a mulher, ela confundiu que a vulnerabilidade é ruim. Mas a vulnerabilidade é muito boa, é muito bom você falar, nossa, eu sou mesmo vulnerável. E eu aceito, e eu acolho, né? E é isso, meus amores. Eu sei que é um desafio, tá? Não tô falando que é fácil, lindo e profundo e ok, vamos lá. Não tem um método, não tem uma pílula que você tome e fala agora pronto. Mas e um desafio muito grande, assim, que quem é perfeccionista sente e que precisa ultrapassar é a substituição da voz interior. Por a voz interior crítica, sabe? Você deveria estar fazendo outra coisa, você fez errado, você não é bom. Precisa ser, né, substituído por mensagens gentis. Para você aprender com as suas próprias falhas, com seus próprios erros, com as suas próprias imperfeições. Tá bom, meu amor? Porque é libertador permitir que as imperfeições aconteçam. Aceitá-las e celebrá-las, porque é exaustivo manter o seu estágio assim. Então é exaustivo manter tudo isso, é muito exaustivo, né? Falei muito, realmente aqui a aula é a aula mesmo, entende? Aqui então teve a teoria e a prática. Eu vou mandar a prática lá no grupo do Telegram, mas coloque aí, feito é melhor do que perfeito, né? Olhar para as nossas crianças, curar as nossas crianças feridas. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido que realmente essa consciência foi aqui pro consciente mesmo, e que a partir de hoje vocês tomem pequenas ações para saírem, né, desse estado do perfeito. Então, não espere amanhã, não espere o momento perfeito, não espere as coisas, porque não vai existir. Então faça. O maior problema mesmo, né, do perfeccionista é que ele deixa de viver o milagre da vida. Ele fica postergando, esperando o dia perfeito, o momento perfeito, a hora perfeita para falar, o dia perfeito para fazer. E aí isso é perca de vida. Entende? Então não deixa mais que esses sentimentos e ações paralisem você. Entenda que não existe o perfeito, e sim o que você entrega com amor, com paixão, e faça isso do fundo do seu coração. Tá bom, meus amores? Entenderam? Ficou tudo certinho? Tá tudo bem aí com vocês? Muitas informações, né? Mas é um conteúdo mais denso mesmo, né? Para as pessoas que querem realmente mudar essa chave, porque ninguém merece
Ninguém merece viver com esses sentimentos de perfeccionismo. Porque perfeccionismo é sim uma doença. E, por favor, a gente já tem quase 300 milhões de pessoas com depressão no planeta. Tá? Então, não deixe que esse perfeccionismo te leve, né, para ansiedade, depressão. Então, é por isso que é muito importante colocar em ação. É isso que eu falei para vocês. Tá bom? Gratidão. Gratidão, meus amores. Gratidão. Lá no grupo do Telegram eu vou enviar, então, o livro. E vou enviar aqui os exercícios para você ir para ação e sair dessa mentalidade. Um beijo, namastê e vamos viver a nossa essência.